gente, agora nós vamos continuar a nossa análise, falando da equação da lei da conservação da energia, né? Trabalho mais energia potencial, mais energia cinética, num determinado ponto do tubo, vai ser igual a trabalho mais energia potencial, mais energia cinética, num outro ponto do tubo, que seria, no caso aqui, a área que foi restrita. Nós vamos utilizar a lei essa equação da continuidade, que isso aqui é vazão, isso aqui também é vazão, lembra que velocidade vezes área, dimensão de velocidade vezes área é vazão. Então a nossa vazão é única em qualquer ponto do tubo, seja na área mais larga, seja na área mais restrita, essa vazão vai ser sempre a mesma. E eu vou colocar a nossa vazão, a nossa velocidade no ponto 1, que seria esse ponto aqui, né? Em função da velocidade no ponto 2. O que vai definir a diferença entre essas duas velocidades vai ser a relação entre as áreas. Então, se eu tenho a área 2 aqui, ó, menor do que a área 1, eu vou ter uma fração, eu vou ter um número menor que 1. Logicamente, essa velocidade vai ser menor. Então, se eu tenho, aí a gente vai trabalhar assim, ó. Se a nossa área, no caso, no local da área menor, você vai ter sempre a velocidade maior. E no local da área maior, você tem sempre a velocidade menor. Porque você só vai precisar de velocidade quando você não tiver o quê? Quando você não tiver volume. Porque você tem que compensar, correto? Então nós temos aqui a relação entre as duas velocidades. Claro que se eu vou considerar logo, vou colocar nome nesses pontos, né? Vamos botar aqui o ponto número 2, seja o ponto de maior área, ponto número 1, ponto de menor área. Então nós vamos vir para cá agora, que é a nossa equação da lei da conservação de energia, que o Bernoulli utilizou e que ele estava precisando de colocar densidade na equação. Como ele estava precisando colocar densidade, ele resolveu fazer o seguinte: dividir a equação toda por volume. Aí ele pegou a equação, força de distância, mais energia potencial, mais energia cinética, e dividiu tudo por volume. A dimensão de volume é L elevado ao cubo, é distância, no caso, né, elevado ao cubo. E aí, o que vai acontecer quando eu tenho força vezes distância cortando com distância ao cubo? Eu vou ter distância ao quadrado. Aí eu vou conseguir fazer o seguinte: eu vou pegar a força vezes distância dividido por volume, vai virar uma pressão. Por quê? Se distância vai cortar com volume vai virar área, e força sobre área é pressão. No caso aqui, a massa, quando cortar com volume, eu vou ter massa sobre volume, eu vou ter uma densidade. Então nós vamos chamar esse ρ aqui, eu vou colocar essa letra ρ, vai ser a nossa densidade. A mesma coisa vai acontecer com essa massa aqui, ela dividida por volume, ela vai virar uma densidade. Só que ela vai virar, é um meio de mV2, então vai ser um meio de densidade, né, V2 de 1 ao quadrado. E tudo isso vai ser repetido para o segundo membro da nossa equação, porque eu tenho dois pontos na tubulação, o ponto de área maior e o ponto de área menor. Então, tranquilo, aí a gente vai pegar, já dividimos tudo por volume, já obtivemos aqui a equação do Bernoulli. Só que, como o nosso tubo, para esse exemplo aqui, ele está na horizontal, não tem nenhuma diferença de altura, porque se eu tivesse diferença de altura, eu teria que considerar todos os membros da minha equação de Bernoulli. Só que eu não vou precisar considerar esse termo que eu vou riscar aqui, né? Por quê? Porque H1 vai ser igual a H2, o meu tubo está exatamente na horizontal, então não existe diferença de altura. Aí eu vou poder cortar minha energia potencial, eu vou deixar só a parte da minha energia cinética. E a energia cinética é isso aqui, 1 meio de
Rho V1 ao quadrado, o meio de Rho V2 ao quadrado, as duas velocidades são distintas. E aí eu vou agora trabalhar uma outra coisa. Se eu tenho velocidade 1 e velocidade 2, eu quero considerar uma única velocidade para poder descobrir a minha vazão em qualquer área, né? Dependendo da área eu vou ter uma velocidade diferente. Mas o meu objetivo é descobrir a minha vazão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa fórmula aqui, ó, velocidade no ponto 1 é igual a velocidade no ponto 2 dividido por A2 sobre A1. E vou fazer a substituição na minha equação. Aí, onde tiver velocidade 1, né, eu vou substituir por V2 vezes A2 sobre A1. Eu vou colocar tudo em função da velocidade 2. Repara, aqui você tem a velocidade 1 disfarçada, né? A velocidade 1 ela foi substituída por essa forma. E aí eu vou continuar a resolução da minha equação, pegar essa pressão, passar para o outro lado, aqui eu vou ter P1 menos P2, que é o ΔP. Eu vou colocar em evidência também um meio de Rho. E aqui dentro do parênteses eu vou ter velocidade 2 ao quadrado e velocidade 1 ao quadrado. Quando eu utilizar a relação das áreas ali, eu vou ter uma única velocidade, que é o V2. Agora, um detalhe importante é o seguinte: eu tenho o V2 aqui, eu posso botar o V2 em evidência, e dentro desse colchete aqui, o que vai sobrar? 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado. Fora eu vou ter velocidade ao quadrado 2. Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois membros da minha equação. Ok? Vou tirar a raiz quadrada do primeiro membro e do segundo membro da minha equação. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Repara que isso tudo aqui é constante. Ok? A área 2, a área 1, o meio de Rho, tudo isso aqui é constante. A raiz quadrada de uma constante também é uma constante. Por isso que eu não coloquei a raiz ali em cima do K. Então eu deixei o K porque a raiz quadrada de constante é constante. E o que vai... De que eu vou extrair a raiz quadrada? Eu vou extrair a raiz quadrada da minha velocidade ao quadrado, que vai dar a própria velocidade V2. Então a velocidade V2 vai ser igual a raiz quadrada de ΔP vezes K. Eu tendo a velocidade e tendo as áreas, eu descubro a minha vazão. Então, essa maneira de você restringir as áreas para criar o ΔP foi uma forma estratégica de você conseguir medir a vazão de uma forma relativamente barata. Custo baixo, é uma placa com furo no meio e a minha vazão vai ser proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão. Então, gente, assim, eu espero que vocês tenham acompanhado o vídeo. Às vezes, na primeira vista, né, a primeira vez que você assiste, fica difícil raciocinar com as equações, mas vídeo é uma coisa boa por causa disso. Você pode ver outras vezes, até você chegar à conclusão. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar, né, podem perguntar, podem colocar no site, podem colocar no YouTube, enfim, no e-mail. Isso tudo aí é possível de fazer. E aí é isso, eu vou finalizar por aqui e desejo a todos vocês um bom final de semana e não esqueça de dar o like, ok?